Tivemos reunião ontem um pouco longa, demorou assim quase 2 horas para definir, no dia 18, quem seria chamado, o Queiroga ou o Carlos Carvalho. Eu fui um daqueles que achava que o Queiroga não iria contribuir nada, até porque ele se converteu de corpo e alma, de bagagem, tudo lá da Paraíba, no bolsonarismo da área de saúde, né? Ele não está determinando que a máscara seja fundamental para o seu uso, foi para os Estados Unidos, lá se contaminou com a Covid, agora, recentemente, deu uma declaração sobre a vacina, que não seria obrigatório usar a vacina, portanto, ele não ia contribuir absolutamente em nada. Nós queríamos saber, já sabemos, que é a questão da não vacinação nas crianças, nos adolescentes, que foi negado e foi por orientação do presidente da República. O presidente da República continua mandando no Ministério da Saúde do ponto de vista técnico. Assim fez com o Pazuello e assim está fazendo agora com o ministro Marcelo Queiroga, que tem currículo, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Se esperava que ele pudesse seguir a ciência, né? Sobretudo seguir o humanismo, né? Ter capacidade, sensibilidade para enfrentar essa crise sanitária sem precedentes aqui no nosso país. Lamentavelmente, não. Portanto, o Carlos Carvalho vem para dar uma contribuição a respeito do que está se discutindo no CONITEC, até porque ficam agora tentando colocar no tratamento precoce algumas medicações ou drogas que estão surgindo, mas que ainda não estão liberadas, que são antivirais e também os anticorpos mononucleares da AstraZeneca e a Merck Sharp Dohme, essa empresa, esse laboratório muito importante, que já deu uma contribuição grande à medicina, com vários medicamentos que hoje são utilizados, né? Tá pesquisando já na terceira fase, para a quarta fase, um antiviral, o Monopiravir. Veja que anticorpos mononucleares ou antiviral, não um antiprotozoário, não um antibiótico, como é o caso da azitromicina, ou um antiviral, ou contra vermes, né? Vermífugo, que é o caso da ivermectina. Então, eles estão agora sugerindo, o Bolsonaro, me parece, o próprio Queiroga, que nesse kit Covid poderia estar um antiviral. Por isso, seria um tratamento precoce. Na verdade, ele pegar uma droga velha, antiga, para usar numa doença que até agora não se sabe definir certos aspectos dela. Por exemplo, senador, qual é a duração? Qual é a duração? Desculpe interromper, senhor, mas só para não perder esse fio, o senhor falou uma coisa com relação ao relatório do doutor Carlos Carvalho, e eu queria pensar uma coisa que o senhor falou com relação a essa decisão do ministro Marcelo Queiroga, né, do Ministério da Saúde, de interromper a análise do relatório, retirar da análise a questão dos remédios, né, do tratamento ambulatorial. Pelo que foi acessado pela CPI, pelo que foi acessado pela imprensa, havia todo um capítulo que não recomendava, explicitamente desrecomendava o uso desses medicamentos que vocês têm apontado insistentemente que não tem efeito nenhum para a Covid-19, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, zinco, vitamina D, tudo isso mais. Isso foi retirado. O doutor Carlos Carvalho vai conversar com a CPI. Se por um acaso ele conversar, trouxer elementos, bases, explicar o relatório, a CPI tem alguma forma de pressionar o governo para a CPI ou o Congresso Nacional, pressionar o governo para que essa parte do relatório volte e seja votado o quanto antes? Pelo que deu para perceber, a retirada disso coloca em risco a saúde pública, né? Sem dúvida, nós não temos como pressionar. O que se espera do doutor Carlos Carvalho é que ele possa dissertar, explicar o que, na realidade, aconteceu. No entanto, numa conversa que ele teve ontem com o senador Omar Aziz, ele disse ao senador Omar Aziz que não foi por pressão, foi apenas por uma questão técnica que foi retirada da pauta.
Como você falou, hidroxicloroquina, azitromicina, já são duas drogas que o próprio Ministério da Saúde já reconheceu que não pode usar em ambiente hospitalar. Se não pode usar em ambiente hospitalar, por que vai usar em ambulatório com medicamento precoce ou preventivo? Isso não existe, não tem, só tem na cabeça do Bolsonaro. E ele indica a pessoa para o Ministério da Saúde e põe como situação para continuar, inclusive o próprio Queiroga se converteu a isso, de que ele também aceite isso. Então, o Queiroga fica fazendo o jogo do Bolsonaro, como fez o Pazuello. O Pazuello foi um réu, confesso, um manda e outro obedece. O Pazuello, quando eu perguntei ao Pazuello se ele sabia alguma coisa sobre a doença, ele foi claro, ele falou a verdade. Não entendo nada, a palavra dele. E não vou falar mais para não agredir a medicina, porque eu não entendo nada disso. E era o ministro da Saúde do principal ministério do governo Bolsonaro. Tanto que espera do Carlos Carvalho, na conversa que ele teve com o senador Omar Aziz, por telefone, e ele é um homem qualificado, pneumologista, conhece bem dessa matéria, ele vai dizer o que é que aconteceu nessa reunião que, infelizmente, não pôde ser realizada. Agora, o que está acontecendo, como eu falei, é que está já se pesquisando no mundo, né, e vai chegar dentro de 4, 5 meses, um antiviral, como tem hoje para o H1N1, que é o Tamiflu, e esse antiviral eles estão colocando como alguma coisa que pode prevenir a doença, né, para querer enganar a população com a questão da hidroxicloroquina, da azitromicina e também da ivermectina. Essa é a grande realidade. Portanto, a expectativa nossa é que ele possa contribuir com isso. Portanto, nós dispensamos o Marcelo Queiroga, porque ele não ia contribuir absolutamente com nada, embora já se tenha essa noção clara, evidente, que ele vai seguir aquilo que quem indicou, ele vai pelo QI, quem indicou mandar que ele faça as coisas, ele fará sim.